Vamos orar, irmão? Você pode estender sua mão para cá? Senhor Jesus, te agradecemos pela vida da Débora, te agradecemos, Senhor, pelo teu chamado sobre a vida dela, te agradecemos pela disposição do coração da tua filha em compartilhar a sua palavra, em falar, Senhor, aquilo que está no teu coração para o coração da igreja, em transmitir, Senhor, a tua verdade e a tua vontade para a igreja. Nós te agradecemos, Senhor, e oramos para que o Espírito Santo continue envolvendo a ela nesse momento, que ela possa, Senhor, discorrer naquilo que o Senhor tem dado a ela. Em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Amém. Paz e irmãos. Amém. Como o César falou, né? Há 2-3 semanas atrás eu falei assim, vou fazer uma série. Jesus Salvador, Jesus Senhor, Jesus Amigo. Eu falei, olha que legal, né? Que bom. Ele, mas Jesus Amigo é você que vai pregar. Aí eu, não, sim, você que vai pregar. Aí passou Jesus Salvador, Jesus Senhor. Aí quarta-feira a gente foi lá para Laranjal. E aí ele pregou lá, ele pregou sobre Jesus Senhor, Salvador e Amigo. Aí eu já falei assim, que bom, ele pregou sobre Jesus Amigo também, acho que ele esqueceu já. Aí na volta eu falei assim, sobre domingo, você já esqueceu, né, aquele assunto lá? Não. Eu falei, Jesus, dura coisa me pediste. Porque para quem me conhece sabe que eu sou um pouco tímida, né? Eu sou assim, eu sou do meu canto. Mas eu falei assim, Jesus, você me conhece, assim, mesmo assim, do meu jeito, você me chamou, então é por sua conta, Senhor. E assim, eu sou ainda um pouco tímida, tenho vergonha, mas assim, medo eu não tenho, porque o amor lança fora todo medo. Então eu falei assim, medo eu não tenho, então eu vou. E aí, assim, quando o César falou, veio uma mensagem no meu coração, e que está na última ceia, a última ceia antes da crucificação. E aí essa semana eu falei, nossa, o Espírito Santo me deu sobre a última ceia e vai cair numa santa ceia, né? Você vê como ele é Deus mesmo. E a gente vai falar sobre a amizade, sobre Jesus amigo, que seria a amizade dele conosco, para com seus discípulos. E aqui na última ceia a gente tem um exemplo, Jesus se mostra aqui como um amigo. E aqui a gente vai poder ver, nós vamos decorrer por 3 tipos de amizades que Jesus tinha. Tinha 3 discípulos. E a gente vai decorrer por cada um. Mateus 26, 22. A partir do 20. Mateus 26, a partir do 20. E chegada a tarde, assentou-se à mesa com os 12. E enquanto os comiam, disse: em verdade vos digo que um de vós há de me trair. E eles, entristecendo muito, começaram a dizer-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondendo, disse: o que mete a mão comigo, a mão no prato, esse há de me trair. Em verdade, o Filho do Homem vai, como acerca dele está escrito. Mas ai daquele homem, porque o Filho do Homem é traído. Bom seria que esse homem, se não houvera nascido. E respondeu Judas, o que trai. Disse: porventura sou eu, Rabi? E ele disse: tu o disseste. A primeira amizade que a gente vai falar vai ser sobre Judas. Judas também fazia parte dos amigos de Jesus. Jesus tinha os 12 mais chegados, que seriam os seus discípulos. E ele fez a última ceia com os 12 para quê? Passar as últimas instruções, para trazer para perto, para poder corrigir, para poder instruir, para mostrar ali seu amor e falar sobre sua morte, sua redenção. E Judas estava ali.
E antes da ceia, houve o lava-pés, que é aquela a semana do lava-pés, que eles tinham o costume de lavar os pés antes de ceiar. Porque eles usavam sandália, né? Naquele tempo era sandália e andavam ao pé, e eles sentavam e ficavam o pé perto do corpo, né? E aí eles costumavam lavar o pé. E naquele dia, Jesus pegou a toalha, a bacia, e foi lavar os pés do discípulo. E Judas estava ali também. Judas estava lá no meio. Judas participava. Judas andou com Jesus 3 anos. Ele viu os milagres. Ele ouviu todas as palavras, ouviu de perto, viu tudo. E mesmo assim, Judas, ele pôs no seu coração, ele decidiu no seu coração que ia trair. E Jesus sabia que ele ia fazer isso. Jesus conhecia Judas. Jesus sabia que ele metia a mão na bolsa, Judas andava com a bolsa do dinheiro. Jesus que entregou o cuide, né, da bolsa, e Jesus sabia. Mas o tempo todo Jesus dava chance para ele. Você acha que ali na mesa, quando Jesus falou assim, Judas, falou, né, Judas falou, será que sou eu, Senhor? E ele falou, tu sabes. Ele não falou isso, ele não expôs que havia o traidor no meio deles, não foi para constranger Judas, não foi para humilhar, não foi para jogar na cara, mas quando Jesus, ele sabe que ele é amor, tudo que ele fala é amor. Jesus não é injusto, não seria injusto. Então, a mesma chance que ele dá para mim, dá para você, deu para todos os discípulos, ele também dava para Judas. Mas só que Judas decidiu no seu coração, ele decidiu que iria trair. E aquele momento que ele perguntou era para quê? Para que Judas se arrependesse, para que Judas voltasse atrás. Para você ver qual assim, o nível do amor de Cristo, o nível da amizade dele, né, ali com os 12. Então, Judas teve todas as chances que todos tiveram. Todos tiveram. Às vezes a gente pensa, nossa, mas por que Judas, não sei o quê. Mas Jesus não era injusto, ele era amigo igual para todos. Amém. Então, assim, ali na mesa, quando Jesus chamou Judas para perto e falou, aquele que põe a mão comigo no prato, ele estava ali entre os íntimos. Então, era um momento que ele deu para Judas cair em si e voltar, né? Muitas vezes a gente se depara com amizades tipo, né, de Judas e a gente não quero saber, e joga de lado, não vou falar, não vou, passa de uma rua, eu passo do outro. E cadê a misericórdia, irmãos? Né? A misericórdia, a chance, aquilo que a gente pode dar, né, que seria o perdão. E aqui a gente vê que Jesus, no momento da ceia, mesmo com Judas pondo no seu coração e trair Jesus, ter dado lugar ao diabo, Jesus estava no momento todo dando chance para Judas, no momento todo. E aqui na última ceia, todos estavam na mesa com Jesus. Jesus dando acesso a eles a tudo. E Judas perdeu a oportunidade e fez a escolha errada. Vamos ler lá em Mateus 26, 45, 49 e 50. Fala quando Jesus foi preso. Jesus estava no jardim do Getsemane e Judas chegou, foi quando Judas chegou com os soldados para o quê? Para entregar Jesus. E olha o que Jesus fala. Vou começar do 49. E logo, aproximando-se Jesus, disse, eu te salvo, Rabi, e o beijou. E o que Jesus fala aqui? Jesus, porém, lhe disse, amigo, aqui vieste, até no momento crucial da traição, que ele beija Jesus. O que Jesus fala para ele? Amigo. Você vê o nível sabe? A amizade de Jesus outro nível. Sabe? Então, muitas vezes a gente não tem esse entendimento, a gente não consegue mensurar que Jesus pode ser nosso amigo. Ele é nosso Salvador, ele é nosso Senhor, mas ele é o nosso amigo também. Muitas vezes o nosso entendimento é pequeno e não consegue chegar isso. A gente não consegue alcançar isso. Vamos continuar lá na ceia. Agora vamos para Lucas.
Lucas 22, a partir do 31. Isso é a continuação da ceia, só que eu estou pegando um outro evangelho que é mais detalhado essa parte. Aqui nós vamos falar sobre Pedro. E disse também o Senhor: Simão, Simão, eis que Satanás vos pediu para você andar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça, e tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Ele disse: Senhor, estou pronto para ir contigo até a prisão e a morte. Mas ele disse: Digo-te, Pedro, que não cantará o galo antes que 3 vezes negue que me conheces. Aqui a gente vai ver o Pedro, né? Pedro é aquele amigo que é o sanguíneo, o impulsivo, né? Aquele na hora do agito, não, contigo, e vamos, vai, vamos. Mas na hora do aperto, quando se procura, cadê? Já negou Jesus, já disse que não é bem assim. E mesmo assim, irmãos, aqui a gente vai decorrer aqui a história de Pedro. Deus abandonou Pedro? Jesus abandonou Pedro? Não. Mesmo sendo aquele amigo, como dizem aí, o vacilão, né? E assim, Pedro era aquela pessoa autoconfiante, né? Confiava em si mesmo. Não, Pedro, Satanás me pediu para se andar, para te moer como trigo. Mas eu intercedi por você. Você vê que o amigo ele intercede pelo outro. Quando Deus mostra, vai acontecer alguma coisa ali, o Espírito Santo fala, e você vai lá e corre, intercede pelo amigo, pede para que Deus guarde. Aqui foi o que Jesus fez com Pedro. Quando Pedro falou que queria moer ele, moer como trigo, imagina, irmãos. E aí Jesus intercedeu e disse que não. E aqui ele fala: Pedro, ainda que o galo cante, me negará 3 vezes, né? Jesus está alertando ele: vigia, Pedro. E ele: não, imagina, eu aqui te negar não, Jesus. Aqui eu sou o promotor da obra. Muitas vezes a gente ouve isso, né? Um alerta, fala: não, eu não, oxe, imagina aqui, eu sou aquela coisa do autossuficiente. O que a Bíblia fala? Aquele que está de pé, cuidado para que não caia. Né? E aqui, quando você vê como Pedro era, que na hora do lava-pés, Jesus falou assim, quando Jesus pegou a toalha, a bacia para lavar os pés, ele falou assim: não, Jesus, meus pés não, que imagina o Senhor lavar meus pés, não, que... Mas ele não entendia o nível do amor de Jesus, a humildade, né? O servir. E aí Jesus falou assim: se você não lavar os seus pés, você não fará parte do meu reino. Aí, opa, não, então não, pode lavar tudo, mergulha aí, né? Pedro, mergulha então, Jesus. E só que a gente vai ver que quando Jesus foi preso, o que Pedro fez? Cadê Pedro? Fugiu. Cadê Pedro? Acompanhou de longe, quando ele estava lá no Sinédrio, ele estava no pátio, no meio de fizeram uma fogueira lá, e ele lá, longe. Aí a gente vê a história que chegou uma criada e falou assim: você é um daqueles lá que andava com Jesus, não é? Eu estou te reconhecendo. Sim, você é um daqueles. E o que ele falou? Não, eu não, nem conheço. Aí tá lá, continuou lá numa boa, na fogueirinha. Daqui a pouco vem mais um. Não, você eu conheço. Quem é você? Você eu conheço sim, você fala igual ele, você se veste igual ele, você é um daqueles que andava com Jesus. Ele: para com isso, não, tá enganada, é outra pessoa. Demorou mais um pouquinho de novo. Outra pessoa: você sim é um daqueles que andava com Jesus, você é discípulo de Jesus. Ele: não, é outra pessoa, não. Aí quando o galo cantou, o que aconteceu? Ele chorou amargamente. Quantas vezes nós somos Pedro? Quantas vezes aqui no culto, na hora da oração, na empolgação, no louvor: Jesus, eis-me aqui, eu vou onde você me mandar, onde você quiser que eu vá, eu vou. Quiser que você, o que o Senhor quiser que eu faça, eu faço, eu estou aqui, dou minha vida, dou tudo que tenho. Mas na hora do aperto, na hora do medo, não é bem assim não. Jesus, não dá.
me desculpa, mas não. Eu falei assim, não, tô cansada, não. Falei, mas não vou usar meus recursos para isso, não. Quantas vezes nós somos Pedro? E Jesus deixou de ser amigo de Pedro? Não deixou. Sabe, irmãos, a gente precisa ter um entendimento que Jesus é o nosso amigo. O entendimento do amor de Jesus por nós. Para chegar a dar a vida pela gente, chegar a entregar a sua vida, para que a gente pudesse viver, para que a gente pudesse sair, fosse livre do inferno. Imagina o nível, e a gente não tem essa consciência. A gente acha que Jesus só para me dar as coisas, Jesus só para suprir minha necessidade. E a amizade, a conversa, o tempo com Ele, o tempo de mesa com Ele. Irmãos, se nós dessemos a importância devida para esse tempo aqui, para essa mesa. Isso aqui não é apenas comer um pedaço de pão e tomar um vinho, não é apenas isso. Isso aqui é o momento que Jesus chama a gente para perto, para Jesus tirar nossas máscaras. Ali na mesa foi o momento que as máscaras caíram, que Jesus mostrou as intenções. Esse aqui é um momento de arrependimento, que Jesus fala, e aí, Judas? E aí, a gente precisa se arrepender, é um momento de arrependimento, é um momento de a gente deixar nossas máscaras cair, é o momento da gente se entregar, se despir diante de Deus. A mesa, irmãos, espiritualmente, sabe, a importância que a mesa tem, a gente precisa saber. A gente precisa dar a importância devida. E aí, Jesus, voltando, Pedro negou 3 vezes Jesus. E quando Jesus ressuscitou, o que Jesus fez? Pedro, ele pegou, depois de tudo isso, e falou, vou voltar a pescar. Vou voltar a pescar, vou levar minha vidinha, porque eu não mereço mais a amizade de Jesus, não mereço nada mais que Ele tem para me dar, vou voltar a pescar. E ainda a gente vê que Pedro era líder mesmo, que quando ele falou assim, vou voltar a pescar, ele levou mais 4 com ele. A gente vê na Bíblia a liderança que Pedro tinha, o chamado que Pedro tinha na vida, né? E aí, Pedro estava lá pescando, foram pescar e não pescaram nada. Passaram a noite e não pescaram nada. E quando ele estava no barco, ele vê de longe, e quando ele vê na praia, na areia, quem está lá? Preparando uma fogueirinha, preparando uma mesa, preparando uma janta. Quem que estava lá? Jesus. João 21, 15. Jesus estava lá na beira da praia e chamou eles e falou assim, vá pescar para o outro lado. Eles foram e pegaram muitos peixes. E aí Jesus falou assim, traz aqui esses peixes para a gente assar aqui. Aí trouxeram o peixe, Jesus já estava ali com a fogueira, com o pão, preparou mais uma mesa para eles. E aí, irmãos, ali, Pedro envergonhado, Pedro, arrependido, envergonhado, mas Jesus falou para ele assim, a partir do 15, e depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro, Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Disse-lhe, apacenta minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe segunda vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe, sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí ele disse de novo, apacenta minhas ovelhas. E mais uma vez, disse-lhe terceira vez, Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez, ama-me. E disse-lhe, Senhor, tu sabes de tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse pela terceira vez, respondeu a terceira vez, apacenta minhas ovelhas. Irmãos, muitas vezes Deus tem pedido para nós, apacenta minhas ovelhas.
E a gente negando Jesus, negando não, agora não. E Jesus pedindo, apacenta minhas ovelhas. Quantas vezes você perguntou 3 vezes, e 3 vezes ele perguntou. Para reforçar, 3 vezes você caiu, 3 vezes eu te peço, 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas. E quantas vezes ele tem pedido para nós, apacenta minhas ovelhas. Cuida do meu irmão que está do seu lado. Cuida da viúva. Cuida do órfão. E nós, irmãos, estamos lá, sentados lá no barco, tentando pescar, não pescando nada. E Jesus mandando a gente cuidar, apacentar as ovelhas. E aqui a gente vê que Deus restaurou, chamou Pedro de volta para ele. Mesmo Pedro negando. Olha o nível do amor de Jesus. Mais uma vez, né? O nível da amizade de Jesus. Deus abençoe. Ai, misericórdia. Ó, João 13, 21. Agora nós vamos falar sobre mais um discípulo. Agora, esse discípulo é João. João 19, 25. Irmãos, João, ele se denominava o discípulo do amor. E ele mesmo que se denominou assim, aqui na epístola dele, ele falou eu, João, ele fala, eu, o discípulo amado. Por quê, irmãos? Porque ele teve a consciência, ele conseguiu entender a verdadeira amizade, o verdadeiro amor de Jesus. Então, vamos ler lá. João 13, 21. Ainda continuando a ceia lá. Veja. Continua a ceia. Tendo Jesus dito isso, turbou-se em espírito, afirmou, dizendo, na verdade vos digo que um de vós há de me trair. Então os discípulos olhavam um para os outros sem saber o que ele falava. Ora, um dos seus discípulos, aquele que Jesus amava, que era João, estava reclinado no seio de Jesus. Então Simão Pedro fez um sinal a este para que perguntasse quem era aquele a quem ele falava. E, inclinando-se ele sobre o peito de Jesus, disse, Jesus, Senhor, quem é? Jesus respondeu, é aquele a quem eu der um bocado do molhado. E molhando um bocado, deu a Judas Iscariote, filho de Simão. O que eu quero mostrar aqui, irmãos? Como que João estava na ceia? João estava deitado aqui, ó, no ombro de Jesus, no seio de Jesus, ali do ladinho. Sabe aquele amigo que fica do ladinho, sabe quem ele é, sabe que ele é amado. Eu sei, eu sou amado. E está ali do ladinho de Jesus, inclinado em seu peito ali, inclinado em seu peito. E você vê como ele tinha a noção da intimidade que ele tinha com Jesus. Que Pedro, na hora que Jesus falou que o traidor estava ali, ele pegou Pedro e deu um sinal para ele e falou assim, tipo um sinalzinho assim, pergunta para ele. Porque Pedro também sabia que ele tinha mais intimidade com Jesus. Pergunta para ele quem é, pergunta. E Jesus se recusou a dizer? Não, por quê? Porque ele sabia da intimidade que ele tinha. Né? Ele reconhecia verdadeiramente que Jesus era amigo, ele tinha confiança em João. Aí João pegou e falou assim, quem é Jesus? Quem é? Fala para mim quem é. E Jesus disse, aquele que eu vou olhar aqui, ó, e der na boca é ele. Aí Jesus vai lá, molha o pãozinho, tipo assim, aquela coisa de amigo, acho que deu uma piscadinha assim, aí deu lá para ele. Você vê que assim, é outro nível, né? Quantas vezes a gente se achega a Jesus, mas não assim com essa intimidade de João. Você chega com a intimidade de Judas, ou chega com a intimidade de Pedro, e a verdadeira intimidade que nós deveríamos ter, que é igual de João, nós não temos, não conseguimos. Muitas vezes porque a gente se decepciona tanto com a amizade. Eu, esses tempos atrás, falei assim, ai Jesus, não quero mais saber de amigo, a gente se frustra muito, não quero, sabe? A gente pensa, é minha amiga, ora por mim e tudo. De repente, oh meu Deus do céu, cadê?
Eu falei assim, não quero mais saber não, meu amigo é só meu marido e tá bom. Mas sabe que eu estudando essa palavra, Deus estava falando comigo. Assim, nós temos um amigo Jesus. Esse não deixa a gente em momento nenhum. Pode ser o momento mais difícil, ele não deixa. Mas só que nós precisamos também ter amigos. Mesmo ele se frustre com um, com o outro, mas a gente tem que sempre investir. Porque Jesus aqui, foi frustrado por Judas, foi frustrado por Pedro, mas em momento nenhum ele desistiu da amizade. Por que nós, seres humanos, falhos, queremos desistir de uma amizade? Só por uma falhinha, né? Pode ser até uma falha maior, mas não importa. E aqui a gente vê que João se tornou, sabe aquele amigo que parece que é da família? Tá, a festa tá lá, aí que cuida do irmão, como vai seu filho, como que tá? Esse era João. Irmão, João, num momento difícil, mais difícil, ele procurou, que foi a crucificação de Jesus, João estava lá. No momento mais difícil para ele perdeu um amigo, já pensou? O amigo lá na cruz, na hora que ele olha para o lado, cadê Pedro? Cadê Mateus? Cadê Tiago? Cadê Pedro e Tiago? Cadê os outros discípulos? Cadê? Só restou ele. E mesmo assim, todo o resto é só quando a gente fica, procura. Cadê meu amigo? Cadê um momento difícil desse? O sangue correndo. Cadê meus amigos? Ficou só ele e Jesus. Muitas vezes está só nós e Jesus. Mas isso muitas vezes já é o suficiente. Isso é suficiente. Você olha para o lado, cadê os amigos? Cadê aquele que falou que matava ou morria por mim? Cadê aquele, né? Aquele outro, aquele que me viu fazer milagre? Cadê aquele que eu curei a sogra dele? Cadê? Né? E nada. Só restou João e Jesus. E Jesus ali naquele momento foi o suficiente para ele. E ele também foi suficiente para ele e para Jesus. A gente pode ver que Jesus, ali na crucificação, vamos ver lá, João 19, 25 e 27. E junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a mãe de Jesus, e a irmã da sua mãe, Maria, mulher de Clopas, e Maria Madalena. Ora, Jesus, vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente, você vê que ele sempre se refere a ele como discípulo a quem ele amava. Disse a sua mãe: mulher, eis aí o teu filho. E depois disse ao discípulo: eis aí a tua mãe. E desde aquela hora o discípulo a recebeu em sua casa. Depois, sabendo Jesus que todas as coisas estavam terminadas, para que a escritura se cumprisse, disse: tenho sede. Irmão, o que acontece aqui? Jesus pede para falar para Maria: Maria, João, eis aí o seu filho. Porque ele sabia que ele não poderia mais estar ali com Maria ajudando ela. E quem ele confiou? João, que era o seu discípulo, aquele que entendeu o que era a verdadeira amizade. E também a mesma coisa, João, ele pediu: João, eis aí a sua mãe, cuide dela. O que ele fez, ele fala que ele levou ela para casa e cuidou dela. Você vê assim que ele teve o entendimento, ele reconheceu o verdadeiro amor. E ele sabia que por aquele amor, por aquela amizade que Jesus tinha, ele tinha acesso a ele. Então, muitas vezes nos falta esse entendimento, esse acesso que nós temos ao amigo Jesus. Né? João cuidou de sua mãe e sua mãe cuidou de João. E quantas vezes a gente fala: meu Deus, mas é tão difícil amar. Sabe, eu quero amar aquela pessoa, mas não consigo. Irmãos, amor é uma decisão. É uma decisão e é uma ação. Eu decido, sim, eu vou amar porque Cristo me amou. O cristão tem que amar porque Cristo amou a ele. E é isso que ele pede para nós. Ele fala: amor é uma decisão, então eu decido amar. E amor é uma ação. E a partir daí eu começo a agir. Eu começo a tratar com amor, eu vou abraçar, eu vou dar um presente, eu vou orar, eu vou respeitar. Mas eu vou amar. Eu vou amar porque esse é um mandamento, é uma decisão.
Depois que a gente tem esse entendimento, não fica difícil amar. Não fica difícil amar o Judas, não fica difícil amar o Pedro, não fica difícil amar todos aqueles que viraram as costas pra gente. E quantas vezes a gente até se questiona, né? Meu Deus, mas por quê? Né? Ela confiava tanto na pessoa, ela era tanto minha amiga, e agora eu estou aqui passando por isso, e cadê? Mas por quê, né, irmãos? Nós temos o nosso melhor amigo, que é Jesus. Amém. Né? No momento difícil é Ele que fica. No momento difícil é Ele que fica. É Ele. Então, irmãos, aqui é que nós podemos dizer, hoje é o dia da ceia, hoje é o nosso dia de mesa com Jesus, e hoje é o dia, aproveita esse dia e chegue-se a Ele como seu amigo. Aproveite agora, peça perdão para Ele, porque muitas vezes nós não somos santinhos, nós também muitas vezes agimos como Judas, o Espírito Santo falando para a gente, não faz, o Espírito falando, não vai por aí, não faz, não é esse o caminho, e a gente é teimoso, a gente decide, falar, não, eu vou fazer, e faz. Então que a gente reconheça isso em nós, e que a gente possa pedir perdão, e que a gente possa chegar a Jesus como João, sabe, reconhecendo o seu amor, o seu perdão, e muitas vezes também nós agimos assim por impulso, e às vezes falamos coisas e fazemos coisas que na verdade a gente nem queria, mas às vezes acontece. Mas Jesus, Ele é aquele amigo que perdoa. Amém? Eu queria, irmãos, foi isso que Deus me deu, e é isso. Eu falei, Jesus, você que é por sua conta. Eu queria que o louvor, por favor. Glória a Deus, aleluia. Eu queria que os irmãos ficassem de pé para a gente fazer uma oração. Glória a Deus. Irmãos, eu quero pedir para vocês fechar os olhos. Fazer uma oração a Deus, uma oração de arrependimento. Reconheça, olha para dentro de você. Às vezes que você falhou, às vezes que você falhou com Jesus, às vezes que você esqueceu que Ele era seu amigo, às vezes que você duvidou, às vezes que você deixou de amar. Faça uma oração de arrependimento, de constrangimento mesmo, peça perdão a Deus. Pai, eu te peço, Senhor, nos perdoe. Nos perdoe, Pai, nos perdoe. Por todas as vezes, Senhor, que agimos como Judas, Senhor, o Espírito Santo nos falando, nos tocando, e mesmo assim a gente deve fazer aquilo que a gente propõe de ruim no coração. Pai, nos perdoa, Senhor, não queremos perder a oportunidade que estamos aqui na mesa contigo. Não queremos perder essa oportunidade, Senhor. Nos perdoe, Jesus. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes Pedro habita dentro da gente. Falamos sim, estou aqui na hora da empolgação. E quando chega na hora do aperto, o medo vem. E a gente nega a Ti, a gente deixa de fazer aquilo que o Senhor pediu. Que nos perdoe, Senhor. Pai querido, nos ensina, Senhor. Espírito Santo, abre nossos olhos. Para que a gente possa, Senhor, enxergar, Senhor, a grandeza do Teu amor. A grandeza, Senhor, da Sua amizade que Tu tem por nós. Pai
Pai querido, te pedimos, Senhor, não nos desampare. Guarda-nos, Senhor, debaixo das suas asas, Jesus. Pai, seja nosso amigo sempre, Senhor. Precisamos de Ti cada dia, cada dia. Eu te peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, venha ao coração de cada um. E caia como uma semente, Senhor, que dê frutos, Senhor, que dê frutos. E que esses dias, Senhor, sejam dias marcos, Senhor, para nós. Nós te amamos, Senhor, nós te amamos, nós te amamos. Muito obrigado por tudo, Deus. Muito obrigado por tudo, Senhor. E assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Não existe nada melhor que ser amigo de Deus, caminhar-se na luz, necessitar de ser ter a paz no coração, viver sempre com comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Ter a paz no coração, viver sempre com comunhão, e assim receber a grandeza do poder de Jesus, meu bom pastor. Aleluia! Você pode dizer glória a Deus, meu querido? Aleluia!